Ok, vamos lá. Vamos lá. Quem? Júlio, estamos no ar. Diogo, seja Ok. Tudo bem-vindo. bom, Diogo, Fred? coloca a tua instituição aqui na telinha para os colegas saberem de onde você é. Pô, Fred, agora vai ser complicado que eu estou no celular no meio de outra reunião. Ah, então tá bom, não tem Eu sou da problema. Firjan, Diogo Martins da Não, Firjan, só para deixar eu ia falar registrado isso, para todo mas mundo. eu ia falar isso, mas é só porque é interessante. Às vezes tem gente que não conhece ainda, né? Sim. Então, gente, olha só. Luiz Roberto, você está aí agora? Luiz? A Eunice falou que não ia entrar, está entrando. Acho que ela conseguiu, que bom. Bom, essa é a nossa primeira reunião. Vamos começando aqui. Nossa primeira reunião. Sejam todos bem-vindos de novo às atividades do fórum, né? Estamos esperando que esse ano seja um ano bastante produtivo, né? Alô? Estou Tô, sem áudio? tô ouvindo, tô ouvindo. Todo mundo ouvindo aí? Júlio, você tá? Parece que congelou. Ah, descongelou. Diogo, Tô Eu ouvindo, fechei o tô ouvindo. microfone aqui, mas estou aqui. Eu tá estou bom. ouvindo bem. Luiz Roberto, você está aí, Luiz? Ah, está aqui. Luiz Roberto já apareceu. Eunice, não sei se ela está ouvindo, mas vamos lá. Então, esperando que seja um ano produtivo para, para a Câmara Setorial de Infraestrutura. E como é de praxe, nós, na primeira reunião, nós vamos fazer uma pequena apresentação mostrando, né, o que nós discutimos em 2024 e conversando sobre as sugestões para as discussões desse ano. Inclusive, vou fazer uma proposta de um tema já a ser tratado na próxima reunião, né? Então, vou pedir para a minha equipe, por favor, Fred, colocar. Oi, posso pedir só uma inversão pode? de pauta para Pode? ver o que vai ser discutido, para deixar o que foi feito para depois, porque eu vou ter que sair rápido também, como eu tô com a Eunice, estou Podemos com o fazer Sérgio isso, aqui sim, num outro lógico. evento, só para não Podemos só para fazer não isso. ficar sem a proposição. Ok. Então, vou pedir para a minha equipe colocar a, a apresentação e, atendendo ao Diogo, que deve sair, vamos direto para sugestões de temas, né? Depois até volto para mostrar o que é que foi feito, porque também pode balizar, né? Foram 7 reuniões que fizemos no ano passado, né? Equipe, por favor, a apresentação indo direto para as sugestões da reunião geral, por favor. Ok? Podemos ir direto para sugestões da reunião geral. Isso. Então, sugestões da reunião geral, né? A UERJ, debater a mobilidade urbana e repensar a infraestrutura de transporte no Rio de Janeiro, que é fragmentada, precarizada e cara. Debater o fim da concessão da FCA e a possibilidade de usar os recursos na consolidação da EF 118. Debater as necessidades desse projeto ser financiado e organizado na sua integralidade, né? Com relação à EF-118, a ferrovia, né? Que vai ser a minha proposta para a próxima reunião. O Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para Fins Industriais, SIQUIRG, sugeriu a modernização da infraestrutura de transporte para otimizar a logística e a competitividade econômica do Estado. Pode passar? A Eunice, da CEMUV, né, sugeriu a criação de uma Câmara Setorial específica de transporte de passageiros. Realização de pesquisas de comportamento e de escuta para melhoria de qualidade do transporte, realização de diagnóstico de infraestrutura de transporte,
a falta de faixas preferenciais e de infraestrutura nos pontos de parada, por exemplo, a discussão da integração metropolitana, falta de pensamento sistêmico e subsídio e incentivo ao transporte público coletivo. Todas essas sugestões ligadas à questão dos transporte de passageiros, pelo que eu entendi, ok? Aí depois eu vou fazer um pequeno comentário sobre isso. Eu vou fazer logo. Nós não necessariamente precisamos criar uma nova Câmara Setorial. Acredito que a gente possa ou criar um grupo de trabalho ou até dentro da própria Câmara Setorial, com todo mundo, que eu acho muito mais interessante, a gente abordar esses temas, né? Eu acho que a gente pode fazer isso tranquilamente, sem criar uma nova Câmara Setorial que demanda um trabalho a mais. A OAB, sugestões da OAB, promover juntamente com a OAB, por meio da Diretoria de Assuntos Legislativos e comissões especializadas, a realização de fóruns e reuniões na capital e nas subseções para debate sobre infraestrutura e logística. A próxima, por favor. Bom, na próxima, a gente tem os calendários de reunião, né? E a gente tem essa reunião que está acontecendo hoje. Em abril, nós vamos ter a nossa reunião no dia 10/4, em maio, no dia 15/5, né, às 14 horas também, e a... em junho nós vamos ter no dia 12/6. A pedido do Sérgio da Fetranscar e do Delmo, eles pediram para que a gente tentasse evitar a quinta-feira. Então, vou ver para eles na terça-feira, porque parece que é a mesma reunião da Fetranscarga, mesmo dia, mesma hora das reuniões de lá. Então, qualquer coisa eu coloco no grupo. A proposta que eu tenho para trazer para vocês, além da gente discutir aqueles pontos que a gente colocou, é que fosse feita uma atualização dessa questão da ferrovia, da EF-118. Existe uma frente parlamentar na casa tratando das ferrovias fluminenses, né? Não só da ferrovia EF-118, mas de outras também. E o Delmo Pinho, ele acompanha isso de perto e ele poderia nos trazer uma atualização. Eu conversei com ele ontem, né? E ele falou que teria o maior prazer em ter já na próxima reunião, fazer uma apresentação atualizando esse tema para toda a Câmara Setorial, para que a gente possa, inclusive, ter condições de planejar alguma ação que possa ajudar nessa questão, ok? Essa é uma proposta direta, ele já se prontificou, basta a gente colocar a reunião no início de abril, até porque o assunto é interessante que a gente trate o assunto relativamente rápido, tá? Pode tirar a apresentação, gente. Ok? Então é isso. Diogo, ouviu tudo? Ouvi e queria só falar rapidamente, Fred, Então vai lá. Você está com porque pressa. eu acho que eu devo ter faltado a última aula, alguma coisa aí, porque não, minha sugestão não apareceu aí, eu não sei nem se eu dei sugestão para aparecer também, então acho que a culpa é minha. Mas eu concordo, acho que tem que ser falado mais mobilidade esse ano. Ano passado a gente tratou de um tema que ia interferir na mobilidade, com certeza, que é a segurança. É. Mas esse ano a gente deve tratar de mobilidade mesmo. Eu acho que é importante a gente tratar do tema. Eu acho que a gente poderia até usar a Câmara para convidar algumas pessoas para mostrarem, que eu acho importante a gente saber um pouco mais, por exemplo, das concessões do Estado. Então, Barcas, quem vai assumir a Supervia, até o metrô com a nova estação da Gávea, alguma coisa, eu acho que a gente poderia tentar trazer essas pessoas específicas para falarem um pouco mais, como o Delmo vai falar da 118, outras pessoas para falar dos outros ativos que o Estado tem sobre a mobilidade. Eu E concordo uma plenamente, coisa, Diogo. e aí outra coisa que eu que eu tinha para sugerir, desculpa que eu já estou avançando, tá, Fred? Vai fundo. Eu sei que você está com pressa. O
eu achei muito boa a reunião que teve, a abertura com a Tia Ju, que você e ela mostraram tudo o que aconteceu ano passado, que foi feito aí na Alerj mesmo, e o que se deu sequência nisso. E eu achei bem interessante que de todas as câmeras estão saindo projetos de lei. Eu queria ver se a gente conseguiria propor um projeto de lei no final do ano para a Tia Ju, mas aí é com um tema que eu acho que a gente tem que melhorar, que, que é, são as estradas do Rio de Janeiro. Eu vi que saiu pela CNT o ranking das estradas e as nossas estradas no Rio de Janeiro estão piorando no ranking e estão cada vez pior. Estrada que era classificada como ruim, agora está como péssimo. E a gente está crescendo o número de estradas do Rio de Janeiro no ranking das piores estradas do Brasil. Então, eu acho que a gente poderia fazer As um estradas, projeto de lei para as estradas as estaduais, né? Porque no estradas Rio de Janeiro, estaduais, sim, sim, no Rio de Janeiro estaduais. cruza estrada até municipal aqui dentro, né? Sim, sim. Mas as estradas estaduais estão cada vez piores. Sim. Assim, eu estava até conversando agora há pouco com o Carlos Alberto Miller, que é um consultor muito conhecido nesse meio, e ele estava falando que o DR mesmo não conseguiu executar tudo que tinha para executar no passado, que está faltando. Então, acho que a gente poderia até. Eu sei que o BNDES, há um tempo atrás, fez um estudo sobre concessões de estradas estaduais, já tem algum projeto meio pronto assim, a gente poderia retomar isso até para ver o que a gente poderia sair com um projeto de lei no final do ano para a criação de fundo ou algo do tipo para a conservação das estradas estaduais, para que a gente consiga melhorar a logística, a mobilidade, tudo que cruza nas estradas do Rio de Janeiro. Se for possível, se todo mundo concordar, isso é uma ideia também. Mas eu acho que o principal tema tem que ser a mobilidade, tá? Ok, perfeito. Então já temos aí a mobilidade, o principal tema, e a questão das estradas a gente pode ir de vez em quando tocando, Diogo, para ver e talvez fazer um seminário no início do segundo período, né? Alguma Uhum. coisa, trazer alguém no início do segundo período, que aí dá tempo da gente articular alguma coisa para apresentar no final do ano, tá bom? Eu acho que Não, tá seria, ótimo. né? Então, Júlio, Luiz Roberto, eu não sei se a Eunice está nos ouvindo, também não sei se o Luiz Roberto. Ué, o Luiz Roberto tem duas. Você entrou duas vezes, Luiz? Você está sem áudio. Está sem áudio ainda. Fred, então eu vou pedir licença, que eu Tá tenho que bom. sair agora, só já consegui falar o que eu pensava, o que eu queria. Na próxima a gente continua aqui, tá? Tá show. Obrigado, Fred. Eu concordo com o que ele falou de trazer as questões de mobilidade esse ano para o fórum, né? Que elas são importantes, né? Na questão tanto da infraestrutura como da logística. Então, a questão da mobilidade ela tem um papel importante, né? E a gente pode debater isso esse ano. Duas pessoas já propuseram isso como temas, então acho que é válido. Desculpa aí, gente. Caiu. Mas já estamos no ar de novo. Luiz, você estava falando. Não, o que eu falei, eu concordei com o que ele disse, de que esse tema da mobilidade, que foi citado por duas pessoas no início da apresentação, é um tema importante para ser debatido esse ano, entendeu? A Eunice falou da questão da visão sistêmica, né, da mobilidade, integração dos transportes, e mais uma pessoa também mencionou também a questão de mobilidade. Então, acho que a gente pode trazer esse tema para esse ano, que vai ser muito proveitoso. Também acho. Concordo plenamente. Foi o pessoal da UERJ que trouxe esse. Né? O pessoal da Ah, UERJ.
Pessoal da É, UERJ. Pessoal da UERJ é. que está esse tema. Então Ok, tá. Júlio. Então, essa questão de mobilidade urbana, eu entendo que ela realmente é importante. Eu venho participando de estudos nacionais e internacionais desde 2013 a respeito da questão da mobilidade urbana, principalmente com meios sustentáveis, né? A utilização de bicicletas, bicicletas assistidas, deslocamentos a pé, né? Os incentivos, né, que podem ser dados a esse tipo de opção, que aí traz toda uma série de benefícios para a saúde, para o bem-estar e também para a redução dos congestionamentos. Então, eu já me coloco aqui à disposição para participar de qualquer grupo de trabalho que tenha a respeito da mobilidade urbana. E outra coisa, Fred, que eu entendo, que não vi aqui ser citado, que eu acho que é bastante relevante, em 2022 nós tivemos o lançamento da Lei da BR do Mar, que retoma o incentivo da navegação de cabotagem. E o Rio de Janeiro tem um papel central nesse contexto, no âmbito nacional. Primeiro, que é a porta de entrada para a região centro-oeste, muitos dos produtos que são utilizados, não só na região sudeste, mas principalmente no centro-oeste, passam através dos nossos portos e nós temos também o papel, porque estamos no meio do caminho, né? Tanto para o norte quanto para o sul, os principais eixos de consumo. Então, incluir nessa pauta de discussão a navegação de cabotagem. Tá. Eu não sei, eu entendo a importância, Júlio, eu só não consigo perceber assim um tempo para isso, né? Porque aí seria um tema a mais, mas a gente coloca na lista e assim que Uhum, a gente puder, a gente toca nesse assunto, tá? perfeito. Sem problema nenhum. Porque, por exemplo, a gente acabou de perceber que nós vamos focar em duas coisas, né? Na próxima reunião, que vai ser logo no início de abril, tá, gente? Eu vou marcar, só dependo do Delmo me falar o dia, a hora que ele que vai apresentar, né? E eu coloco no grupo, tá? O dia, a hora, eu espero que a gente compareça assim, em massa, né? Porque é um assunto muito importante e relevante, inclusive para outras câmaras setoriais também. A gente vai ver essa questão da reunião com o Delmo, para ele atualizar a ferrovia, e logo depois a gente vai começar a trabalhar a questão da mobilidade urbana, né, que todos estão concordando. E é interessante que, se a gente for fazer um painel sobre mobilidade urbana, vamos supor que seja para maio, a gente deixe o mês de junho para a gente refletir sobre esse painel e ter algum produto que a gente possa oferecer referente a esse painel, a esse conhecimento, essa reflexão, essa discussão que foi feita. Eu acho que é muito Até um e-book, importante. né? Oi? Até um e-book. Todo painel, na minha opinião, todo painel, qualquer ação que a gente faça, ela tem que gerar um produto, né? Senão a ação fica muito solta no ar, né? Ela fica solta no ar. Até vale a reflexão, o exercício da discussão e da reflexão, mas é importante que tenha um produto através daquilo ali. Então, se a gente tiver um painel de mobilidade urbana, vamos pensar num produto que a gente vai gerar, uma nota técnica, uma carta, alguma coisa que a gente possa gerar a respeito disso, né? Que é isso aí que vai dar, inclusive, a importância à Câmara Setorial e ao Fórum, né? Esse produto que é o importante, né? Então, a gente pode já começar a pensar nessa mobilidade, na questão da mobilidade. Depois eu vou falar com a Eunice, que ela trouxe a ideia, se ela pensa em fazer um painel onde ela mesma, ela estando dentro da CEMUV, ela tem condição até de trazer nomes para um painel ou montar um painel para a reunião de maio. E a reunião de abril, a gente tem o Delmo Pinho, todos já conhecem, né? Que está acompanhando de perto essa coisa da frente parlamentar que está trabalhando a EF 118, e ele vai nos atualizar até para que a gente possa perceber o que, a partir dessa atualização que ele vai fazer, como a gente pode ajudar, né? Como é que a Câmara Setorial pode ajudar nesse processo? Né? Mas para que a gente possa entender como pode ajudar, a gente tem que atualizar todas as, né, tudo, né? Tem que estar atualizado, estar por dentro do negócio e fazer uma discussão rápida a respeito disso. Todos concordam com isso? Perfeito, Júlio? Luiz, tudo bem? Concordo. Concordo. Perfeito. Então, praticamente, nós temos a definição dos nossos temas. Do segundo ano, conforme for, no segundo semestre, desculpa, no segundo semestre, julho, conforme for, a gente pode discutir a questão das estradas que o Diogo colocou ou a questão que você acabou de mencionar da capotagem, né?
Júlio? Não, perfeito. E realmente, essa questão das estradas tá difícil. Eu tive a oportunidade, desde o início do ano, de percorrer não só no sentido norte do estado, como no sentido sul do estado. Em vários trechos, a situação está bastante complicada. A RJ 104, então, ela está em situação de praticamente de abandono, e a gente tem que resgatar isso, né? De alguma forma. Sim, perfeito. Mas aí a gente define se de repente a gente já faz um ataque duplo no segundo semestre, né? Ou a gente foca num para depois entrar no outro. Combinado, então? Reunião rápida, mas objetiva e já apontando alguns produtos interessantes. Então, queridos, aguardem, meus prezados amigos, aguardem a data da reunião com Delmo Pinho. Eu vou ver se eu, inclusive, como essa questão da ferrovia também é sensível ao pessoal do agronegócio, né? Que eu também talvez até que faça um convite para essa apresentação pessoal do agro. Vamos ver. Eu dou notícias no grupo, tá ok? Perfeito? Então, sem mais, Maravilha. grande abraço a vocês, muito obrigado pela participação Tá bom. e até a próxima. Se Deus Obrigadão. quiser. Um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Abraço, tchau.